em nós se encontra na cruz de Cristo. Este era o propósito de Paulo. Para quem Paulo está escrevendo essas palavras? Era uma irmã que congregava na igreja, frequentando uma religião de origem persa. Era o que a religião ali ensinava. Ele pegou um manuscrito para ler, não li mais nada. E por que isso aconteceu? Olha só que interessante. Era uma direção para a humanidade pecadora. A igreja não conhecia Paulo. Jesus é a minha autoridade. Ela tinha que ter visto Jesus Cristo ressurreto. E isso é bom que a igreja faz. Eu só quero aqui, na medida em que eu for explicando alguns detalhes, nós vamos lendo em alguns versículos e a gente vai assim então fazer aqui a introdução para este estudo, a qual vamos falar sobre Romanos. A carta aos Romanos foi escrito no ano 57 depois de Cristo. E Paulo, ele estava ali em Corintos quando ele escreveu esta carta. Havia ali alguns propósitos, em Paulo escrever essa carta aos Romanos. O primeiro propósito era avisar a igreja em Roma que Paulo tinha um desejo muito grande no coração em conhecer aquela igreja, porque foi uma igreja a qual não foi fundada por Paulo, quando o governador Cláudio expulsou todos os judeus da Itália, Áquila e Priscila foi então para Corinto, e como eles eram ali construtores de tenda, Paulo também tinha essa profissão. Eles se ajuntaram ali, formaram uma sociedade, e ali então Áquila e Priscila começou a falar da igreja que existia em Roma. Então a carta aos Romanos, ela dirige-se à humanidade pecadora e revela quem a humanidade é, destaca, ou melhor dizendo, ela destaca como a humanidade perdida pode encontrar libertação em Cristo. Paulo vem revelando aí também que tudo na tua vida se encontra na cruz de Cristo, e ele vem destacando aqui também que a redenção de Cristo é a única esperança para a humanidade. Amém? Paulo estava em Corintos arrecadando ofertas nas igrejas da Ásia Menor e também nas igrejas da Grécia, e levar para a igreja de Jerusalém. Paulo, ele vem falando aí que ele iria enviar esta carta por mãos de Febe. Quem era Febe? Era uma irmã que congregava na igreja de Cencreia, Essa cidade ficava aí aproximadamente 12 quilômetros de Corintos, e talvez Febe tinha ali algum negócio, ou ela tinha alguma viagem marcada para Roma, e Paulo, sabendo disso, então ele pede para que Febe leve a carta aos Romanos. Está aí no capítulo 16, versículo de número 1. A carta aos Romanos é o maior tratado teológico que mudou a história do mundo todo, a história da religião. A carta aos Romanos foi a chave para a reforma protestante. Foi por intermédio da sua leitura aos Romanos que Agostinho, o grande líder religioso e o maior representante da igreja ocidental, foi convertido ao Senhor Jesus Cristo no ano 386. E aí Agostinho, querendo conhecer a verdade, mas vivendo as trevas dentro da sua vida,
Um certo dia, ele estava ali no palácio de um amigo dele chamado Alípio, e com muita dúvida no coração, chorando até, ele pegou um manuscrito para ler, e aquela tristeza que havia no coração dele, ele sentou num banco do jardim daquele palácio, deixou o manuscrito ali do lado e começou a chorar. E naquele momento ele ouve ali algumas crianças brincando, e as crianças estavam ali cantando algum cântico dos jogos que eles estavam brincando ali, e eles falavam assim, pega e lê, pega e lê. E aí então Agostinho, ouvindo as crianças cantando daquele jeito, ele voltou a pegar aquele manuscrito novamente, e a hora que ele abriu aquele manuscrito, os olhos dele foram direto nessas palavras. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, versículo de número 13 e 14. Diz assim, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em impundice e dissolação, não em contendas nem ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E aí depois, amados, o próprio Agostinho, ele testemunhou o que isso causou na vida dele, o que isso causou no coração dele, e ele diz assim, não li mais nada, e não precisava de ler coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença, uma clara luz inundou meu coração, e todas as trevas das dúvidas se dissiparam. E aí então, depois disso daí, amados, Agostinho se tornou o maior teólogo da igreja ocidental e deu início ao colégio agostiniano, no qual Lutero estudou teologia. 1100 anos depois, Martinho Lutero, ele se depara com um versículo também que mexe no coração de Lutero. E qual foi o versículo que mudou o pensamento de Lutero, que mudou a vida de Lutero? Romanos capítulo de número 1, versículo 17, a qual diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Foi este versículo que mudou totalmente a história e a vida de Lutero. Ele começa então a pregar, os olhos dele foi aberto para ele entender que a salvação é pela fé e não por obras. E aí Martinho Lutero, na época, ele escreveu dizendo assim, esta epístola é parte principal do Novo Testamento e o mais puro Evangelho, que certamente merece a honra de um cristão, não apenas conhecê-la de memória, palavra por palavra, mas de também dedicar-se a ela diariamente como alimento para a sua alma, pois ela nunca será exaustivamente lida ou entendida, e quanto mais é ela estudada, tanto mais agradável se torna e melhor parece. É o resumo que Lutero faz da carta aos Romanos. Anos depois vem o avivamento, e o avivamento ele aconteceu esbraseado em Romanos. Olha para você ver a importância dessa carta para a nossa vida, coisa que muitas vezes olhamos assim, ignoramos, ou às vezes até temos preguiça de ler. Mas olha a mudança que essas palavras causaram nesses grandes homens da igreja. No século XVIII surgiram grandes avivamentos na Inglaterra, e todos eles foram abrasados na carta aos Romanos. Em 24 de maio de 1738,
Durante uma reunião dos irmãos Morávios, em Londres, John Wesley tinha comparecido muito contra gosto e algo maravilhoso aconteceu na vida de Wesley. Wesley ouviu o líder da reunião ler o prefácio de Lutero ao comentário de Romanos, e seu coração foi aquecido. John Wesley tornou-se um líder espiritual de grande expressão na Inglaterra. Criou depois a igreja metodista, uma igreja que buscava a santidade. A influência de Romanos alcança até mesmo o meio acadêmico. Francis Schaeffer, pastor e teólogo evangélico, ele diz que até bem pouco tempo o livro de Romanos era estudado em escolas de direito norte-americanas, a fim de ensinar os alunos a arte de tecer uma argumentação. Febe, ela carregando aquela carta ali, amados, ela não tinha noção do poder que havia naquelas palavras. E é coisa que às vezes acontece na nossa vida também. Você lê a carta aos Romanos e você não tem noção do poder que há nessas palavras, poder para transformar. Agostinho, lendo aqui os versículos que nós citamos aqui, aquilo mudou a vida de Agostinho, mostrou quem ele era. Ele era ali uma pessoa viciada em sexo, ele era uma pessoa insatisfeita, e quando ele leu aqueles versículos ali, amados, a vida dele mudou. Lutero estava sendo enganado pela igreja, e quando ele leu Romanos 1,17, a vida dele mudou. John Wesley compareceu lá na reunião, desanimado, contra o gosto dele, mas quando ele ouviu ali o líder lendo o prefácio do comentário de Lutero sobre Romanos, a vida de John Wesley mudou. Então, o que eu quero passar para você de introdução para aquilo que nós vamos ver aqui na carta aos Romanos, é que essas palavras, amados, esse estudo vai te dar uma direção. O que eu quero que você entenda é o seguinte: assim como a carta aos Romanos mudou a história de Agostinho, mudou a história de Lutero, mudou a história de John Wesley, eu tenho certeza do fundo do meu coração, irmãos, que esta carta, esse estudo aos Romanos, vai ser algo que vai trazer um avivamento para a tua vida.